Namastê, terceirão! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de botânica? Eu estou de máscara, porque eu desci lá do meu apartamento, eu estou aqui numa área embaixo. Não preciso continuar fazendo uso dessa máscara, porque eu não estou aqui num ambiente com outras pessoas, está bastante ventilado, está legal. Então eu vou tirar a máscara para começar a nossa aula. Bacana? Boa parte dela é trocando uma ideia com essa lindona que está aqui, ó. Essa linda aí, ó. Ela vai nos ajudar a entender outros tecidos que ela possui e que são absolutamente fundamentais para todas as plantas. Massa? Então vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre um dos tecidos mais importantes no corpo do vegetal. Por que ele é assim tão importante? Obviamente todos os tecidos são fundamentais, mas a importância desse tecido ela reside no fato de que as células desse tecido são células com a capacidade de se converter em qualquer outro tipo celular presente no corpo da planta. Eu tenho a sensação de que essa definição que eu passei para você agora te fez lembrar alguma coisa relacionado com a genética humana, algum conteúdo que você aprendeu em séries anteriores. Porque quando eu digo que esse tecido apresenta células que são totipotentes, você já deve ter feito a associação com células tronco embrionárias, aquelas células animais cuja diferenciação é nenhuma e, portanto, elas têm genes absolutamente capazes de se expressar e se converter em qualquer tipo de célula, qualquer tipo de tecido do organismo animal. Pois é, plantas também apresentam essas células, só que aqui tem um detalhe muito interessante. Enquanto nos animais, esses tecidos, eles correspondem a tecidos muito primários, encontrados lá no corpo do embrião, e na vida jovem e na vida adulta acabam se convertendo em algumas células isoladas, em alguns órgãos, como por exemplo na própria medula óssea, você tem células ali pouco diferenciadas e que poderiam até ser utilizadas em terapias gênicas. No caso das plantas tem um detalhe muito interessante, cara. Esses tecidos, eles permanecem até a vida adulta. É um barato, né? Então o processo dela de crescimento e de regeneração praticamente se dá por toda a vida. Dos órgãos vegetais que você já estudou comigo, certamente você já desconfia que tem bastante desse tecido embrionário. Aliás, não é bastante desse tecido embrionário, praticamente só tem desse tecido embrionário o embrião. O embrião é formado por um tecido com essa competência, com células cuja competência é de se converter em qualquer tecido do corpo da planta. Não falei o nome do cara ainda, lá vai, meristema. Guarda o nome desse cara, meristema. Então, uma coisa sobre ele você já aprendeu, que é a função dele. Ele é um tecido destinado a se converter em outros tecidos vegetais, de qualquer órgão da planta. Ele é constituído por células totipotentes, com essa competência de se transformar em qualquer tipo de célula vegetal. Bom, esse é um ponto interessante. O segundo ponto interessante é, pô, Alessandro, como é que a gente identifica esse tecido? É possível identificar esse tecido externamente ao corpo da planta? Isso é muito bacana. Sim, é possível identificar esse tecido externamente ao corpo da planta. As pessoas que lidam com plantas costumam denominá-lo assim, de uma forma popular, de brotos ou gemas. São pontos que aparecem na parte externa da planta e que essas pessoas que são hábeis no cultivo dessas plantas sabem que dali um órgão surgirá. Eu vou aproveitar que eu estou com uma planta aqui do meu lado e ela vai apresentar para a gente algumas dessas projeções, que são projeções de tecido meristemático. Na biologia, nós chamamos essas gemas
Aliás, nós chamamos esses brotos de gemas. Gema é o nome biológico que a gente dá para essas projeções. Essas gemas, elas podem ser... Eu vou fazer um desenho agora para vocês. Atenção, lá vai um desenho. Bom, agora vocês estão olhando para o meu desenho. Nesse meu desenho aí, vocês devem ter percebido que eu fiz uma linha e que eu destaquei com uma caneta vermelha o topo dessa linha. Considere essa linha como o corpo da planta. E o topo dessa linha é o topo da planta. Olha que eu fiz lá uma marcação em vermelho, tá aí, ó. Essa é a gema apical. Ou seja, no ápice da planta você verifica a presença de uma gema importantíssima, porque ela vai promover o crescimento em extensão da planta, ou seja, o crescimento em altura. Aí na lateral, que eu estou marcando agora, eu estou te mostrando as chamadas gemas laterais. O papel da gema lateral é constituir, formar um ramo, uma projeção do caule. E observe nesse caule que eu estou desenhando agora, que aquela gema que era uma gema lateral no ramo principal, no caule, no momento em que ela cresce e ela forma um ramo lateral, ela passa a ser a gema apical. Por quê? Porque ela está na ponta do ramo. Então toda vez que a gema ela fica na ponta do ramo, ela é chamada de gema apical. Ela antes era uma lateral e agora passou a ser uma apical. E nesse ramo que cresceu, gemas laterais podem surgir também. Essa geminha que eu estou desenhando agora aí, ó, que é uma gema lateral, ela poderá dar origem a uma folha, poderá dar origem a uma flor, poderá até dar origem a um outro ramo, e aí a árvore vai só se ramificando, a planta vai só se ramificando. Bacana? Um outro local onde você vai encontrar uma gema, além da apical, que promove o crescimento em extensão, além da lateral, que promove a formação de um novo ramo, ou a formação de uma folha, a formação de uma flor, a formação de um fruto, né? Você tem também a gema subapical. Olha lá para baixo. A gema subapical, ela fica nas extremidades das raízes, e a função dela é fazer a raiz crescer em extensão, aprofundar-se no solo para capturar água e sais minerais. Bacana? Vamos voltar aqui para minha planta e eu vou tentar identificar e mostrar para vocês algumas gemas apicais e laterais. Para eu te mostrar uma gema subapical, eu teria que tirar a planta do vaso, né? Limpar a terra e te mostrar a extremidade de raiz, e eu não vou fazer essa maldade com a nossa amiga aqui. Beleza? Então vamos lá? Eita! Voltando. Então olha aqui, ó. Vamos brincar com a nossa amiga aqui. Aqui você está identificando, olha, que barato, né? A haste, né? Principal dela, né? O ramo principal dela. Beleza? Observe que aqui em cima, olha que legal, onde está nascendo aqui essas folhas, você tem aqui em cima, protegido por essas folhas, a gema apical. Observe que aqui nesse caso, a gema apical, ela tem por função produzir novas folhas. Observe que essa está desenrolando, essas aqui já foram desenroladas, então essa gema está crescendo, e à medida em que ela cresce, ela promove o crescimento. Ela estava nessa posição aqui, ela vem subindo, ela vai promovendo o crescimento em extensão e sucessivamente criando folhas. Agora eu vou lançar um desafio para vocês aqui. Se eu vier aqui nessa posição e eu marcar aqui essa posição, por exemplo, se eu estou aqui fazendo com a unha bem de leve, essa é uma planta suculenta, isso não vai dar nenhum problema para ela, não. Podem ficar tranquilo, que eu não ia danificar, não. Tá vendo aqui onde que eu fiz essa marquinha? Essa marquinha feita aqui, suponhamos que dê origem a uma cicatriz, beleza? Observe que essa marquinha, ela está aproximadamente aqui do bordo do nosso vaso, ela está aproximadamente, eu vou chutar aqui, tá? Uns 10 centímetros. Uns 10 centímetros aqui do bordo do vaso.
Minha pergunta para você é, feita essa marquinha, se nós retornarmos aqui e suponhamos que a planta toda tenha 1 metro, beleza? Se eu fiz essa marquinha aqui a 10 centímetros e nós retornarmos daqui a 6 meses e essa planta tiver 1,5 metro, você espera encontrar essa marquinha nesse mesmo lugar, encontrar essa marquinha um pouco mais para baixo ou encontrar essa marquinha um pouco mais para cima? Percebeu? Fiz a marca a 10 centímetros aqui do vaso. Essa planta agora tem 1 metro. Daqui a 6 meses ela terá 1,5 metro, ou seja, ela crescerá. Fiz uma marca aqui 6 meses atrás. A pergunta é, a marquinha que eu fiz estará mais alta? Estará no mesmo ponto? Ou estará mais abaixo? E aí, como é que você sai desse desafio que eu acabei de te impor? Vou te dar algum tempinho para pensar. E aí a gente vem com a resposta. Valeu? Se você respondeu que aquela marca ela ficou exatamente na mesma posição, cara, você tem a manha. Porque a maioria dos leigos, ao ouvir uma pergunta como essa, vai obviamente achar que como a planta cresceu, a marca subiu. Mas é preciso que você lembre do que você acabou de aprender comigo. O tecido que efetivamente promove o crescimento em extensão, ele está restrito à gema apical, então o crescimento se dá daqui para cima. Ou seja, esse tecido que você está vendo aqui já é um tecido definitivo, o crescimento se dá lá na ponta e não aqui. Essa planta não sai de dentro do vaso, o crescimento acontece aqui. Imagine que curioso se você, num sítio, tem 2 árvores assim em frente à casa e você resolve colocar uma rede, esticar uma rede ali em frente à casa, beleza? E essas árvores são árvores com 5 anos de idade, de aproximadamente 10 metros de altura cada uma. Aí imagine você ali, morador desse sítio, dali a 20 anos, onde é que estaria essa rede que você instalou, né? Porque se a árvore cresce por inteiro, a cada ano você teria que ficar, né, colocando uma escada cada vez mais alta para acessar a rede, ou seja, a árvore não vai crescer e vai levar a rede embora. Onde você fez a marcação ali já é tecido definitivo, o crescimento da planta se dá apenas nas extremidades, beleza? Esse é o tecido meristemático. E eu agora vou te dar mais algumas características desse tecido meristemático e que são fundamentais para o vestibular. Você viu que você aprendeu a função dele, a localização, né, a identificação externa do tecido meristemático através das gemas apical, lateral e subapical, a função delas, e agora uma aplicação prática do conhecimento sobre meristemas em provas de vestibular. Deixa eu sentar aqui. O que acontece? Os caras descobriram, questão de luz aqui que eu tenho que me preocupar, né? Os caras descobriram, chega um pouquinho mais para cá, você vamos ficar aqui mais perto dela. Os caras descobriram o seguinte, que se eu vier aqui delicadamente nessa gema apical, abrir aqui e sacar lá de dentro esse tecido embrionário, se eu levar isso para o laboratório, cortar em pedacinhos bem pequenininhos, tecido embrionário, colocar dentro de um tubo de ensaio com um material nutritivo, uma mistura de hormônios vegetais, inclusive essa combinação hormonal é um segredo industrial. Quais hormônios colocar, em que quantidade, como é que eles serão combinados, isso é fundamental para saber para onde você quer levar esse tecido embrionário. Então, diante desse conhecimento científico, os camaradas misturam o hormônio, colocam ali a planta nesse meio com hormônio e nutrientes, e esse tecido embrionário começa vagarosamente a originar raízes,
a originar caule, a originar uma folhazinha, e de repente ali dentro você tem, pasmem, um clone dessa planta. Ou seja, um organismo geneticamente idêntico a essa planta. Ora, por que é idêntico? Porque você pegou um tecido embrionário aqui, cujo genoma, as informações genéticas são desse vegetal, e você simplesmente estimulou o desenvolvimento de órgãos, de tecidos específicos, e você originou um outro vegetal idêntico a esse. Então, uma das aplicações práticas dos meristemas nos laboratórios de biologia é a obtenção de clones. Bom, nessa altura do campeonato você deve estar se perguntando o seguinte, bacana, tem outras plantas aqui. Nessa altura do campeonato você deve estar se perguntando o seguinte: bom, mas qual a vantagem de eu clonar uma planta? Cara, para pensar uma coisa, se você é um camarada, por exemplo, que planta pinheiros, que planta eucaliptos, e a sua ideia é, depois de um certo tempo, você cortar esse eucalipto, cortar esse pinheiro e utilizar essa madeira comercialmente, vender essa madeira. Pô, grande vantagem. Se você tem uma madeira de qualidade e coloca ela no mercado, é uma madeira certificada, ela não é uma madeira que foi tirada de um bioma natural, ou seja, está absolutamente dentro daquilo que a gente pensa do ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, você é um camarada que evita desmatamento. Isso é sensacional. Então, se você está plantando eucalipto, está plantando pinheiro, você obviamente, porque aí é uma questão capitalista, lucro, o crescimento dessa árvore, a capacidade dela de resistir às intempéries, às condições ambientais, às pragas, é muito importante. Ora, se você conseguiu de antemão selecionar geneticamente algumas plantas que têm toda essa competência de lidar com essas adversidades ambientais, de crescer em pouquíssimo tempo, de dar uma madeira de qualidade, o que você faz com esses indivíduos que você chegou até eles depois de anos de seleção? Clona esses caras, produza num laboratório lá na sua empresa milhares de exemplares idênticos, porque você tem ali o que há de melhor em termos de seleção genética. Então, quando você levá-los para o campo, você sabe exatamente o que está ali. Você não precisa ficar esperando a reprodução entre as árvores para pegar a semente, para plantar a semente, para ver se aquilo foi uma combinação bacana. Você já tem a combinação ideal, você selecionou. Então, agora é a hora de você literalmente colher, né, cara, os resultados dessa seleção que você fez. Sensacional. Ganha-se muita grana. Você realmente conseguiu aí estabelecer uma meta de lucratividade altíssima, porque você consegue ter uma planta que resiste às condições ambientais, cresce rapidamente, tem uma ótima madeira, ou seja, muita grana no bolso. Inconveniente. Cara, você tem ali uma monocultura, né? Você tem ali um punhado de indivíduos que são geneticamente iguais. E qual é o inconveniente disso daí? É que se acontecia de chegar na sua propriedade um fungo, uma bactéria, um patógeno, ou seja, um agente causador de doença, ou mesmo uma praga, um determinado inseto, uma larva, uma lagarta, e ela se dá bem nesse ambiente, ela não tem inimigos naturais, ela encontrou o lugar dela bacana para morar, bacana para se alimentar, bacana para se reproduzir, aí, meu irmão, a batalha vai ser brava, porque ali você tem indivíduos todos geneticamente iguais, e se meia dúzia deles mostrar que são vulneráveis, pode ter certeza, todos são. Então esse é um problema, mas aí você vai administrar. Então, mais uma que você aprendeu. Quando se fala de meristema em provas de vestibulares, toca-se no assunto possibilidade de se produzir plantas idênticas, clones, clonagem vegetal. A gente consegue através de gemas, através de tecidos meristemáticos obtidos de plantas que são consideradas matrizes.
as melhores geneticamente. Valeu? É isso. Olha só o que eu não faço para ser o máximo didático com vocês. Vê se eu não mereço um Kit Kat no retorno das aulas. Vocês conhecem isso aqui, ó? Essas estruturas de ferro que vocês estão vendo aí, ó, são chamadas de vergalhões. Aqui, ó, vergalhão, tá aí amarradinho, bacana. Tem um outro aqui desse lado, ó, aqui, ó, ó. Tem um outro vergalhão aí, amarrado. Bacana, você tá vendo aqui o concreto. Você tem ideia para que serve isso daí? Então, peraí que agora mesmo eu vou te contar. Peraí, segura aí. Então, você encobre aqueles vergalhões com uma caixa de madeira, joga concreto dentro, você viu ali o concreto na base, espera secar, obviamente, tira a caixa e depois você finaliza com cimento, coloca umas cerâmicazinhas dessa daqui, dá um acabamento e cria isso daí, ó. Você cria uma estrutura de sustentação. E aqui são várias dessas estruturas de sustentação para um prédio gigantesco. Então precisa que existam essas vigas de sustentação, onde há um reforço para que você possa então fazer a sua construção. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Agora mesmo, pera aí. Então vamos lá. Por que eu te falei daquelas vigas ali de sustentação? Porque na planta funciona exatamente daquela maneira. Apesar das células vegetais, cada célula vegetal ser constituída por um esqueleto, que é a parede celulósica das células, isso não basta para garantir a resistência e a sustentação do corpo de uma planta. Então, o que acontece? Existem dois tecidos dentro do corpo da planta que são especializados nessa sustentação do vegetal. Claro que isso somado às paredes celulares das células. Isso também ajuda no processo de sustentação. Mas há dois tecidos especiais. Num desses tecidos, chamado colênquima, acho melhor eu desenhar para você. Vamos lá. Então, no colênquima, o que acontece? Você tem uma célula vegetal que, ao invés de ter apenas a membrana celulósica, ela tem reforços de celulose nos ângulos, exatamente como eu estou desenhando para você aí agora. Então, esses reforços de celulose é que vão garantir uma maior sustentação dessa célula. Então lembre-se, há um tecido chamado colênquima que possui células essas que têm reforços de celulose, e essa presença desses reforços tornam essas células então mais resistentes. Logo, elas são estrategicamente utilizadas para tornar a planta mais resistente, suportar o peso da planta, enfim, dar um esqueleto, um arcabouço mais desenvolvido para a planta. Legal? Há uma outra categoria de tecido chamado esclerênquima, e aí é hard. As células agora, além de ter essa membrana, né, essa parede celular celulósica, elas são completamente impregnadas de um carboidrato que eu já falei com vocês, chamado lignina. Recordar é viver. Onde que nós falamos de lignina? A lignina era um carboidrato utilizado para revestir internamente as células do xilema, para tornar essas células mais resistentes. Essa era a ideia. E principalmente impermeáveis. Pois bem, no caso desse tecido chamado esclerênquima, você lota completamente a célula com lignina. Essa célula fica extremamente rígida, extremamente resistente.
E aí essas células são utilizadas na composição de um tecido sensacional de sustentação chamado esclerênquima. Beleza? Bom, Alessandro, então basicamente o que a planta fez foi reforçar tijolos. Então volta para mim aqui. Opa, estamos de volta. Cara, não se trata só de você reforçar tijolos, mas comece a entender o seguinte, é como se você pegasse cada um desses tijolinhos, essa célula reforçada, seja colênquima, que é um tecido feito por células que só tem reforço de celulose, ou esclerênquima, que tem a célula lotada de lignina. É só você pegar um tijolinho desse ou outro tijolinho, aí vai depender do que a planta precisa, se mais resistência, se um pouco mais de flexibilidade, sempre sustentação. Um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de resistência. Ela pega esses tijolos e empilha, vai colocando um tijolinho em cima do outro. Só isso? Não, aí é que tá. Ela vai empilhando, vai ligando esses tijolinhos, e à medida que ela vai ligando esses tijolinhos, ela vai formando uma linha. Ela vai formando uma viga de sustentação. Por isso que eu te mostrei aquilo lá embaixo. Essa viga de sustentação com as células bem aderidas umas às outras e células reforçadas, elas são usadas de fora a fora na planta, ou seja, no eixo da planta, de maneira a dar maior sustentação para ela, e esse é o pulo do gato. E ela é mais esperta, ela não usa uma linha só, uma viga só, ela reúne várias vigas, e esse conjunto de vigas que ficam juntas, a gente chama de feixe. O conjunto desses cilindros a gente dá um nome de feixe. Então ela pega várias dessas linhas essas que o nutricionista simplesmente chamaria para você de fibra vegetal. Fibra vegetal. Olha que coisa interessante. Quando o vegetal ele tem, vou te dar um exemplo aqui bacanésimo, no fruto. Tem um fruto que usa essas linhas, essas vigas de sustentação para modelá-lo, para dar uma certa resistência para ele. Quem aqui, ao chupar manga, não ficou com punhada de fios agarrados ao dente? Aquelas linhas da manga são feixes de sustentação do tipo colênquima, porque são bem maleáveis. Agora eu vou no outro extremo. Quem aqui não teve já experiência sensacional na roça, se não ainda é tempo, de chupar cana? Ali, ó, alguém cortando ali a cana para você, descascando, e você pegando aqueles pedacinhos assim de cana e trazendo ao dente, chupando, pegando ali aquela garapa. O que sobra na sua boca? Bagaço. Ora, aquelas linhas da cana, aquele bagaço, nada mais são do que linhas feixes de esclerênquima. São bem mais resistentes. Se você tentar, inclusive, arrebentar uma linha daquela na mão, cara, você corta a mão. Aquilo é extremamente resistente. Então, eu te dei dois exemplos. Onde a planta pode utilizar um esclerênquima, no caso da cana, veja que ela é fina, mas ela pode ser bem alta e ela não é maleável, ela é bem resistente. Uma forma sensacional de utilizar o esclerênquima, Eu tenho aqui algumas plantas próximas de mim, por exemplo, olha essa daqui. Isso aqui é uma espada de São Jorge, olha, observe como é que a folha dela, ela é flexível, mas não é completa. Se eu forçar aqui, ela quebra. Então eu não tenho dúvida que nessa espada de São Jorge há uma quantidade moderada de esclerênquima, uma quantidade maior de colênquima, mas esse esclerênquima aqui ele é fundamental para evitar que ela seja muito flexível. Flexível, por exemplo, como essa, que muito provavelmente não tem esclerênquima quase nenhum, é basicamente só colênquima na sustentação. Aqui há esclerênquima com certeza. Imagine, por exemplo, que há de esclerênquima, que é um cactus, aí eu peguei pesado demais, mas quando você observa um vegetal, uma folha como essa daqui, o caule é mais interessante para a gente mostrar, vamos chegar nesse caule aqui depois. Quando você observa um caule, isso aqui é uma planta herbácea, você observa esse caule flexível, é sinal de que há nele uma quantidade considerável de colênquima em detrimento de esclerênquima, porque o esclerênquima deixaria ele muito mais rígido, como é o caso da cana, como é o caso do bambu. Bacana? Então, aprendeu comigo mais dois tecidos vegetais, cuja função é sustentação.
Um chamado colênquima, dotado de células que são reforçadas nos ângulos com celulose, e esse reforço não é suficiente para causar nenhum transtorno para elas. Então trata-se de um tecido vivo. Em contrapartida, eu te falei de um esclerênquima, que a célula é completamente lotada de lignina, e lignina é uma substância que torna a célula completamente o quê? Impermeável. Então não entra e nem sai nutriente, né? Ela não consegue receber água. Então, assim como o xilema, o tecido esclerênquima também é um tecido morto. Ambos funcionam como tecido de sustentação, como as vigas que sustentam um prédio. Beleza? Vamos terminar com alguns tecidos aqui? Bora lá! Nossa, eu estava indo ali para o lugar onde a gente vai ter aula agora, e eu simplesmente não resisti. Olha que coisa mais linda isso aqui, cara. Olha como é que tão bacana aqui os estames. Olha esse estame, que coisa mais linda. Olha aqui a antera do cara. E aqui o gineceu. Muito bonitinho aí, olha. Nossa, tá linda. Tá linda, linda, linda. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Deixa eu te mostrar um negócio ali. Bom, moçada, a gente está aqui agora debaixo de um pé de mangas. É um privilégio, né? Pé de manga maravilhoso aí, tá todo florido. Depois eu mostro lá de lá, lotado de flores. Vai dar manga pra caramba esse ano. Mas eu vim te mostrar um tecido muito importante. Um tecido que fica na parte externa do caule da planta. Tecido esse formado por células que apresentam um carboidrato especial chamado suberina, diferente de lignina. Qual é a da suberina? A intenção da suberina é principalmente dar a esse caule isolamento térmico, ou seja, proteger esse caule da ação, por exemplo, do fogo, da ação do frio. Então, quando você anda pelo cerrado e você observa aqueles caules muito grossos, não, aliás, minto, não é um caule grosso, né? Caules relativamente finos e retorcidos, porém, o tecido suber recebe esse nome por causa da suberina, que é a casca da árvore, é uma casca muito grossa. O processo seletivo, né, no cerrado, cujo fogo acontece de forma sazonal, ou seja, o fogo para o cerrado ele não é um problema, ao contrário, ele é até solução para muitas das demandas do cerrado. A gente vai conversar sobre isso no curso de ecologia. Maritacas. O processo de queimadas que acontecem de forma sazonal acabam levando à seleção daquelas árvores que têm a casca mais grossa. Porque a árvore que tem a casca mais grossa conseguiu proteger os tecidos mais internos da ação do fogo. Então, por exemplo, eu vou me aproximar aqui de novo do caule e vou mostrar para você aqui em detalhe. Tá vendo aqui, olha? O que acontece? Aqui você tem células que estão impregnadas com o material suber, e o suber, ele dá resistência, mas a coisa mais importante para ele realmente é dar essa proteção contra o fogo, ou seja, esse isolamento térmico. Ele acaba também matando essa planta, porque a capacidade de permeabilizar a água nele é muito pequena. Então, matar a planta não, desculpa, matar as células. Então trata-se também de um tecido morto. Olha que barato aqui, você está vendo aqui, olha, líquens. E aqui bem pequenininho aqui tem umas briófitazinhas, tá? Ali para cima dá para ver mais briófita. Então assim, cara, se aproximou de uma árvore, você vai ver aí um ecossistema. Umas briófitazinhas aqui também. Mas enfim, olha que barato, olha. Esses líquens aqui de cor amarela, olha, amarelinho aqui. Ó. Enfim, o que acontece? Você aprendeu mais um tecido, que é o tecido suber, que é formado por células mortas e cujo principal papel é isolar o caule da ação de temperaturas extremas, seja pelo calor ou seja pelo frio.
aquelas árvores das florestas temperadas, as florestas de coníferos no hemisfério norte, apresentam esse suber bastante desenvolvido, exatamente para poder lidar com a questão do frio e também com os incêndios que também acontecem lá, né? E aqui, olha, voltando para cá, olha que coisa mais linda, não sei se vocês conseguem ver pela GoPro, porém, tudo absolutamente florido. Isso vai ficar lotado de manga e as maritaquinhas vão ficar bem felizes. É isso então. A gente fala um pouquinho mais sobre um outro tecido, mas é um pouquinho depois. Valeu, tchau, tchau.